Olá, meu nome é Marcelo Souza, esse é o 7º vídeo sobre microserviços serverless com a AWS Lambda. Na descrição do vídeo tem o link do código-fonte de todos os vídeos e tem também a playlist, se você quiser ver os vídeos anteriores. Se você está curtindo os vídeos, se inscreva no canal para receber as novas atualizações. Vamos voltar ao nosso diagrama. A gente desenvolveu aqui o cadastrador, criou a tabela pedidos, criamos a lambda do coletor. Mas na lambda do coletor ainda falta coisa para ser implementada. Então vamos aqui ao nosso Visual Studio. Tem algumas coisas aqui ainda. A gente precisa adicionar na fila de falha, quando tem falha. A gente precisa também adicionar um log quando tem erro aqui. Então, por meio desse context que vem aqui de cima, que vem injetado no método, a gente pode fazer context.logger.logline. E aí a gente escreve uma linha de log. A gente vai ver o log aparecendo lá depois. x.message, eu vou concatenar o termo erro aqui, erro, dois pontos, e aqui o erro que aconteceu, para ficar claro para a gente lá no log que isso de fato foi um erro. A gente também pode indicar que deu sucesso. Eu vou fazer aqui sucesso na coleta do pedido e eu apresento aqui o identificador do pedido. A gente vai ver esse log lá depois no CloudWatch. Aqui embaixo a gente vai ter também que adicionar na fila pedido, que é essa fila aqui, pedido, essa fila aqui de baixo, o coletor adiciona nela ou adiciona na fila de falha. Estava faltando algumas linhas aqui, eu já coloquei a linha. O coletor vai adicionar na fila de falha quando tem falha e aqui para cima ele consulta o estoque. Falando em estoque, a gente precisa criar essa tabela de estoque. Então, aqui no AWS, você pode buscar por DynamoDB. E aqui, tabelas, lembrando sempre de conferir a sua região, se tiver diferente aqui tem que ajeitar. Eu já tenho uma tabela estoque, mas eu vou criar uma segunda aqui só para você ver como é que é. Eu vou criar estoque 2. ID, primeira letra maiúsculo, é a nossa chave. E aqui, enquanto ele está criando, eu vou te mostrar o que tem no estoque, que eu adicionei no estoque aqui. Eu adicionei vários produtos. Aí, como adicionar esses produtos no estoque? A gente vai ter, eu tenho aqui um JSON de produtos que eu vou deixar junto com o código-fonte. Vou adicionar aqui no coletor. Vou adicionar uma classe, eu mudo para JSON aqui. Exemplo de estoque.json. Eu vou colar para cá o exemplo para facilitar o insert lá nessa tabela, porque a gente não vai cadastrar produtos, a gente vai adicionar na mão mesmo. Esses são produtos de exemplo. Quando copiar para lá, você copia sem a vírgula aqui no final. Ó. Só o que está aqui dentro das chaves, desse jeito. E aí, deixa eu atualizar aqui para ver se já criou a estoque 2. Aí já criou. Aí aqui tem o criar item. Aqui em itens aqui, create item. E aqui altera para texto. E então, apaga e coloca o seu texto aqui. Pronto. Agora já tem um item adicionado aqui. Ó. É dessa forma que eu fiz aqui no meu estoque. Eu adicionei cada um dos 5 que tem aqui. Só para agilizar, tá? Você faz aí no seu estoque da mesma forma. Agora, use esse aqui que já tem o código-fonte dele aqui. Voltando aqui aqui no nosso Visual Studio, eu quero fazer algumas alterações aqui que eu notei que estava com erro. Aqui embaixo, onde a gente fala do ID, tem 2 pontos, tá vendo? E no outro não tem 2 pontos, tá errado. Tem que pôr 2 pontos aqui na menção dessa variável que vai ser substituída aqui depois. Então, já adicionei os 2 pontos aqui. Também tem uma outra coisa. Essa class library não está sendo compatível com um pacote. Então, o que a gente vai fazer é deixar ela com Net Core App 3.1, tal como o projeto coletor. Aqui é Net Standard, vamos mudar para Net Core App 3.1. Quando é Net 5, até inclusive já nem usa mais Net Standard, põe tudo Net 5.
mas a gente não está usando Net 5 aqui porque o Lambda ainda não é compatível nativo com o Net 5. Se quando você está vendo esse vídeo for, então já pode usar Net 5 aí, não tem problema. Tá? Por enquanto eu estou gravando esse vídeo, não é. Tem uma outra coisa que eu queria fazer aqui, vou salvar tudo para garantir, eu quero organizar esses projetos. Eu quero colocar na ordem, porque vão ter vários projetos aqui. Então, eu vou fazer 00 underline. Aqui, o cadastrador, é o 01 underline, só para deixar na ordem aqui para o Visual Studio organizar para a gente. 0, 1 e 2. Só que quando a gente faz isso, ele muda o namespace também. Então, eu não quero mudar o namespace, então eu venho aqui e falo namespace. Não, default namespace. Não estou recordando. Dá para fazer isso aqui pela propriedade também. Venho propriedade. Aqui, ó. Default namespace, eu vou mudar e vou mudar o assembly também aqui. Tirar o 00. O 00 só quero no nome do projeto, não quero nos namespaces aqui, senão vai dar problema. Ah, como é que fica aqui, ó. Vou copiar isso aqui para o cadastrador. Vou apagar isso aqui, colocar aqui embaixo, dentro do Program Property, e vou colocar cadastrador aqui. E a mesma coisa eu vou fazer para o projeto coletor. Aí os projetos seguintes a gente vai colocando na ordem e a gente sabe onde estamos aqui, né? Fica mais fácil de encontrar. Pois bem, voltando aqui na nossa função, então sempre que tem um insert na tabela, a gente vai transformar o objeto que veio em um pedido, alterar o status para coletado, porque aqui embaixo a gente salva, e a gente salva com erro ou, né, caso tenha sido cancelado aqui porque deu alguma exceção, ou salva com sucesso, que é esse cenário aqui de baixo. Aqui embaixo a gente vai adicionar na fila. Eu vou criar um método aqui no compartilhado, vou criar ele aqui, ó, no compartilhado, Amazon. Aqui embaixo eu vou criar public static async task adicionar na fila. E aqui tem um detalhe, a gente vai passar um enumerador aqui que eu vou copiar, e vou colar esses enumeradores aqui. Eu vou abrir o projeto, vou abrir a pasta para facilitar um pouquinho. Aqui temos a nossa pasta, aqui temos a nossa pasta, eu vou colar aqui. Esses dois enumeradores, e agora eles já aparecem aqui no projeto para a gente. Olha como é que é. Enum, fila SQS. Então, essas são as filas possíveis de SQS. Dá para constar aqui no diagrama. A gente ainda vai ver SQS, falha e faturado. O ícone é diferente, tá vendo? E aqui são as filas de SNS em cima, que a gente pode ver aqui no Enum. Pedido, reservado, pago. São as 3 filas de SQS que a gente tem, além da DLQ. Mas a DLQ a gente não menciona ali, não. Então, essas são filas possíveis. Eu só criei enumerador para elas porque eu quero usar o enumerador aqui na entrada da fila. Esse adicionar na fila vai adicionar... eu vou mudar aqui para enviar para fila. Acho que vai ficar melhor. Ele vai enviar para a fila de SQS, para qualquer uma daquelas filas. E aí eu vou colocar aqui fila. Aqui, lembrando, né, a segunda aula que a gente viu, que sobre SQS eu preciso de um client, Amazon SQS Client. Inclusive, eu não sei se a gente tem referência adicionada, deixa eu conferir. A gente pode adicionar aqui agora. Já estou no compartilhado, adicionar aqui é a melhor opção. Não precisa nem buscar no Google. E aqui, Region Endpoint, no meu caso, São Paulo. Então, eu vou criar um request. Do tipo sendMessageRequest, que, lembrando, tem 2 propriedades obrigatórias. Um body, que é o texto da mensagem, eu vou colocar JSON aqui, a gente não vai criar,
e a URL da fila, que a gente não tem porque a gente nem criou a fila ainda, né? Vamos aqui na AWS, fila, você busca SQS aqui em cima, confere se a sua região está São Paulo aqui, não tenho nenhuma fila, posso vir aqui ver as filas, não tenho nenhuma, vou criar a fila pedido, conforme a gente pode ver aqui, pedido no singular, vou dar o nome pedido, por enquanto o restante vai ficar como está, só criar a fila e eu vou copiar a URL dela aqui para colocar lá. Agora aqui no lugar de pedido, eu vou colocar o nome da fila que vier. Então, interessante até que sejam minúsculos aqui os enumeradores, para que ele fique direitinho aqui. E o JSON, a gente vai passar aqui o objeto. Eu vou colocar pedido, porque a gente sempre, nesse caso aqui, a gente está sempre enviando pedido para a fila, então eu preciso só transformar pedido em JSON. Usando o NewtonSoft, não está instalado, eu instalo agora. .serialize object e passo o meu objeto, tendo o JSON aqui, adiciono ele na request aqui, por fim, eu peço para o meu client fazer o meu send message, passando o meu request. Nada de novo aqui, né? Isso foi o que a gente viu lá atrás sobre envio de mensagens para a fila. A diferença que vai acontecer aqui é que a gente vai ter outro método desse aqui embaixo para o SNS, que a gente não viu ainda. Quando a gente for ver, ele já vai estar preparado aqui para a gente só vai preencher o método aqui. Para que o Visual Studio não fique reclamando, eu vou fazer um task, aliás, não é return, né? É um await task.completeTask. Assim, ele deixa tudo certo aqui, mas a gente fica para implementar depois aqui, ó. Implementar. A gente vai chegar na implementação do SNS, a gente vai fazer uma implementação só que vai valer para todo mundo, do mesmo jeito que essa implementação aqui vale para todo mundo. Eu pego aqui, então, compartilhado. Esse Amazon, interessante lembrar para a gente renomear isso aqui, porque como a Amazon é um namespace da Amazon, fica complicado. Às vezes a gente não consegue achar e precisa ficar dando voltas aqui. Então eu vou colocar Amazon útil, tá? Fica melhor. Renomeei, tá? Eu dei Ctrl R 2 vezes aqui para renomear. E aqui agora, na hora que eu já processei o valor do pedido, eu vou enviar aqui embaixo. Amazon útil ponto enviar, e aí eu passo o enumerador enum s fila de SQS, eu estou enviando para a fila pedido o pedido, esse pedido aqui. Então, esse que é o esperado. Aqui está errado, né? Enviar mensagem. Processei o valor com sucesso, porque se der uma exceção ali, ele vai cair aqui, né? Tendo processado com sucesso, eu vou chamar o Amazon Útil fazer o envio para a fila, dizendo eu quero enviar para a fila pedido. E lembrando aqui que ele vai usar o enumerador para colocar aqui, ó. Ele vai colocar o nome aqui certinho da fila específica. E aí, o objeto que vai ser enviado é o pedido. E por fim, ele vai dizer que o pedido foi enviado com sucesso. E aqui embaixo ele vai salvar essa alteração aqui, indicando que o status do pedido é coletado. Eu vou copiar essa linha inteira, só porque aqui eu vou mudar para Amazon SNS, continua sendo pedido, só que aqui eu vou falar que foi falha. Então, mesmo processo, enviar para a fila, o mesmo nome, só que agora, se você der um F12 aqui, você vê que vai chegar na de baixo, porque quem tem o enumerador de SNS é o de baixo, de cima é SQS. Só para facilitar aqui no entendimento. Isso envia para a fila de falha quando for implementado. Está feito aqui. Eu acredito que é isso que a gente precisava fazer para começar a publicar a nossa aplicação. Vamos tentar compilar, dar um rebuild para ver se está compilando com sucesso. Perfeito, compilou com sucesso. Vamos subir essa aplicação aqui. Eu vou clicar com o botão direito, publicar no Lambda da AWS. E aqui temos já o nosso profile criado, já está selecionado São Paulo aqui para mim. O nome da função. Repare aqui
método. Esse método aqui é o método principal, aquele que está aqui em cima. Aqui em cima, function handler. É o método que vai ser chamado quando a gente, quando tiver um evento, esse é o método que vai ser chamado nessa classe aqui, coletor.function, function handler. Agora, eu vou escrever aqui em cima o nome da nossa função, que é coletor, né? Coletor. Note o que aconteceu aqui embaixo. Ele mudou para function handler async. Isso aqui é um erro que ele faz um autocomplete, alguma coisa nesse sentido aqui, e faz isso aqui. Isso aqui não é legal. A gente deve, obrigatoriamente, deixar do jeito que estava antes. Porque se a gente manter assim, que não vai funcionar, ele não vai conseguir bater. Tá vendo? Ele mudou para o cadastrador function handler async. Porque supostamente ele tentou autocompletar e fez isso aqui. Então eu vou cancelar isso aqui para facilitar um pouco. Vou de novo. E vou, para burlar esse erro aqui, que eu não quero autocompletar, eu vou digitar um XX aqui, vou colocar coletor, eu coloco em minúsculo, fique à vontade, e depois eu vou apagar o XX. Agora ele não autocompletou e manteve ali certinho, tá? Next. Tem um ponto interessante aqui, porque a lambda passada, a gente fez publicação, depois editou as configurações dela e atribuiu um rule name lá de acesso, né? Aqui, quando a gente expande, já tem os rule names que a gente criou lá. Eu tenho alguns do passado aqui, lambda full access, e tenho outro aqui, acesso total lambda. São rule names que eu criei que tem acesso total. Se você não tiver isso aí, eu não sei exatamente se vai aparecer para você, vamos fazer com que apareça. Vamos aqui no console, buscar por IAM. Aqui em Rules, a gente cria, olha só, criar uma nova, tá vendo a minha aqui? Criar uma nova, aí eu seleciono o lambda aqui, próximo, e aqui é possível definir todas as permissões, mas como a gente não vai chegar nisso por enquanto, não vai trabalhar com isso, só em vídeos posteriores específicos, eu vou definir acesso total. E uma tag se precisar, próximo eu vou dar um nome aqui, eu vou pôr acesso total lambda 2, porque o 1 já existe, né? E vou mandar criar. Quando a gente faz isso, como já está aberto a tag lá, provavelmente não vai aparecer. Deixa eu voltar e tentar de novo. Talvez apareça, acho que ele está consultando lá. Isso porque agora a nossa lambda vai ter acesso a todos os recursos para inserir no banco de dados, consultar no SQS, fazer tudo o que precisa. Está aqui o nosso acesso total 2. Aí sempre nas próximas a gente seleciona ele, que já está pronto as configurações de autorização para a lambda atuar sem ter impedimentos ali. A primeira publicação leva um pouco mais de tempo, da segunda em diante já é bem mais rápido, porque ele já criou os objetos, os artefatos que ele precisa lá, então é muito mais rápido. A primeira leva um tempinho a mais. Tendo publicado, ele não dá nenhuma URL para a gente, porque isso não é uma API. O que ele faz é, subiu, agora você se vira. E aqui a gente busca por lambda para ver ela publicada, né, e para fazer uma configuração que a gente vai precisar. Aqui está o nosso coletor, acaba de ser publicado, 20 segundos. Quando a gente entra nele, a gente nota que ele está sozinho, ele não tem nenhuma trigger. E se a gente olhar no nosso diagrama, a gente tem que ver que pedidos, quando adicionado, tem que disparar a nossa lambda. Então a gente precisa criar uma trigger, fazer com que isso seja vinculado a isso. Eu não tenho certeza que esse painel aqui vai ser sempre assim. Então eu vou nas configurações, mas clicar nesse Add Trigger seria equivalente ao que eu vou fazer. Eu vou em configurações, Trigger, Add Trigger. Tá? Estou adicionando uma trigger e vai ser do tipo DynamoDB. Seleciono aqui, ele vai perguntar qual tabela que a gente quer e é a nossa tabela pedido. Voltando aqui para conferir, tabela pedidos, chama o coletor. Eu criei a tabela pedidos no plural, tal como está aqui no nosso diagrama. Pedido selecionado, quantos itens por vez vai chamar a lambda? Está 100, quer dizer que aquele for each que a gente tem inicial lá pode ter até no máximo 100 itens. Vou adicionar aqui, a trigger já vai se habilitar assim que ela acabar de ser criada, tá? A gente não vai entrar em detalhes avançados aqui, mas como eu disse,
Eventualmente eu vou desenvolver vídeos mais completos sobre o assunto. Já está habilitada a nossa trigger, significa que todo pedido que entrar vai disparar a nossa trigger para que ela entre em funcionamento. Ainda aqui onde a gente está, no nosso painel da Lambda, tem monitor. E em monitor tem visualizar logs de CloudWatch. Isso aqui é interessante, a gente vai ver muito. Visualizar logs, o console da nossa aplicação, como a nossa aplicação Lambda não tem um console, uma telinha preta para mostrar os logs, ela mostra por aqui. Mas quando você entra pela primeira vez, vai dar um erro aqui dizendo que não tem o grupo de logs dela. Olha, não deu, porque já tinha, porque eu já tinha criado essa Lambda anteriormente. Mas para você pode ter aparecido aí um erro aqui em cima dizendo que esse grupo de Lambda não existe. Porque esses logs meus aqui são antigos. Vou deletar esses logs aqui, inclusive, para não tem relevância para a gente agora. Porque, de acordo com o diagrama, quando entra um pedido que é enviado pelo cadastrador, ele aciona o coletor. Então, o que a gente vai fazer? Para ver alguma coisa funcionando, eu vou enviar um pedido. Voltando aqui no Postman, já está com a URL de produção aqui do nosso cadastrador. Eu vou fazer um post de pedido para que a gente veja a operação funcionando lá no log, porque ele vai mostrar log tanto se der sucesso quanto se der erro. Voltando aqui, só para dizer, o log é esse aqui, ó, tá? Esse log de sucesso, esse log de erro, vai aparecer lá. Então, em qualquer um dos dois cenários aparece. Só que às vezes demora um pouquinho. Agora já apareceu rápido, mas às vezes você tem que atualizar algumas vezes aqui até aparecer. Cada item desse, com esse identificador aqui, é uma instância da Lambda criada. A Lambda está programada para morrer a cada 30 segundos. A gente ainda vai... dá para ver aqui, ó. Configuração geral. Timeout da Lambda 30 segundos. Significa que se ela não estiver trabalhando, em 30 segundos ela morre para economizar recursos. E se estiver tendo requisições, ela fica ativa, mas se estiver tendo muitas requisições, a AWS cuida de escalar para a gente, criar até 1000 lambdas simultâneas se precisar. Então, cada item desse registro aqui dentro do grupo, que a gente está nesse grupo aqui, é uma instância de lambda criada e dentro do item da instância a gente pode ver os registros. Aqui ele tem um indicador próprio que ele cria da requisição. E aqui tem sucesso na coleta, está escrito errado, eu vou arrumar, do pedido, e aqui está o pedido. Ou seja, a gente teve sucesso, deu ok. Aqui embaixo a gente tem mais algumas requisições, provavelmente foi referente a alguma requisição de atualização, alguma coisa que já estava em andamento no banco. Para ver novos logs, você pode clicar aqui embaixo. Se essa lambda continuar ativa e tiver mais operações, vou mandar mais uma aqui, ele automaticamente carrega aqui para baixo. Mas se outra instância for criada, então ele vai criar um outro registro lá fora. Então, se não aparecer aqui em alguns segundos, apareceu. Você poderia ir no outro registro lá fora procurar. Sucesso. Eu estou incomodado com esse texto aqui. Colato, sucesso na coleta. Tá? Eu vou arrumar aqui do pedido. E deu sucesso. Significa que esse fluxo aqui está funcionando. Chegou no cadastrador, foi para a tabela pedido, desceu para o coletor e foi para a tabela, para a fila pedido. E a gente pode ver isso na fila pedido aqui no SQS. Vou buscar SQS aqui em cima. Estou na mesma região, a minha fila está aqui. Note que tem duas mensagens disponíveis. Elas estão disponíveis porque ainda não existe o nosso reservador para pegá-la. Então, por isso, está disponível aqui. A gente pode abrir a fila, vir aqui em cima em Send and Receive Messages, para ver a mensagem. Quando ela está disponível, a gente pode clicar em Pull for Messages e ver as mensagens aqui. Ó. Eu vou abrir ela e aqui está um pedido com o valor total preenchido, com o nome preenchido que a gente fez, o valor correto. Se você notar aqui na nossa requisição, não tem valor no produto, o valor total está zerado. Tá faltando algumas informações aqui. Então, agora ele preencheu para a gente. Esse é o princípio do microserviço. Ele fez só o que lhe era certo de fazer, só as operações que lhe cabia. Justificativa de cancelamento nulo, porque não foi cancelado, status 0. Aqui, status a gente tem que ver ainda porque está 0, tá? A gente vê daqui a pouco. Aqui está preenchido, então é um pedido mais completo agora, inclusive com o valor total que antes era 0.
A gente pode até tentar fazer uma ocorrência de erro, mas se a gente disparar o erro agora, ele só vai mostrar no log, a gente já viu o log, não é relevante. Vamos ver então por que o status está 0. Aqui, eu vou voltar aqui. Aqui no status, esse elemento de status, na verdade, ele está armazenando os números, né? E coletado é 0, pago é 1, faturado é 2. Se a gente colocar um atributo aqui em cima, a gente pode pedir para, na hora de serializar, que ele use string ao invés de números. É mais legal, porque a gente pode ver, e se alguém chegar e mudar a ordem desses enumeradores aqui, não vai atrapalhar a gente. Então, vamos pedir para que ele, sempre que for salvar status, escreva como string para a gente e não como número. Isso é coisa da serialização, não tem nada a ver com Lambda. Isso aqui, qualquer serialização que você for fazer é igual. Esse é o modelo, tá? Esse é uma forma de fazer isso, né? Existe uma outra forma de fazer na hora da conversão, mas esse é o modelo. Você menciona que isso aqui você quer como nesse tipo enumerador, você quer que seja serializado como string. Agora, vamos publicar isso aqui de novo. Opa, estou no compartilhado, né? Eu vou aqui no coletor e vou refazer a publicação. Quando ele publica, ele vai também atualizar o compartilhado. Agora é só upload aqui. Update não, upload. Ele já faz o build, já faz tudo o que tem que fazer e sobe pra gente. É muito mais rápido agora, olha só. Tá pronto. Vamos fazer uma... Eu vou pegar aqui no CloudWatch, que é onde a gente está acompanhando. Eu vou deletar esse... Não precisa deletar, eu quero te mostrar, na verdade, a outra instância. Eu vou chamar aqui agora. Como a gente fez uma atualização, certamente ele vai criar uma outra instância, porque aquela instância de Lambda já era. Porque a gente atualizou, né? Então, atualizando algumas vezes aqui, como eu disse, demora um pouquinho. Lá está a nossa versão mais recente, do minuto 37. A gente pode abrir ela e ver pedido coletado. Ok? Agora, aqui na nossa fila de SQS, que tinham 2 mensagens, eu vou deletar essas 2 mensagens para facilitar para a gente e vou pedir as mensagens posteriores. Então, tem uma terceira mensagem e agora o status escrito direitinho em string, como era de se esperar. Tá? Eu vou fazer um último teste aqui, que é o seguinte. A gente fez um tratamento de exceção de valor aqui na função, no coletor, que na verdade é um dos principais motivos para essa, né, dos principais funções desse serviço, é fazer esse processamento, fazer essa validação. E a gente fez o seguinte: se o valor do pedido for 0, a gente não tem chance de disparar essa exceção. Mas se o valor do pedido existir e ele for diferente do esperado, então dispara uma exceção. Isso porque, se uma pessoa está fazendo uma compra e de repente alterou o valor no meio do caminho, tem que disparar uma exceção porque não pode vender para a pessoa. Ela está comprando por R$100, aí o pedido dá 150. Está errado, né? Então, esse é o propósito desse teste aqui. No que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou informar um valor aqui no pedido. Vou informar que são R$100 e a gente vai ter R$1.000 ali. A gente vai ter um erro porque não é R$1.000. Então, quando dá divergência, a gente está preparado ali na nossa lambda para disparar uma exceção. E a gente vai ver essa exceção sendo apontada aqui. Eu vou remover esses 2 erros aqui, esses 2 logs. A gente já viu que tem cada item desse aqui é criado para uma instância, né? Então, daqui a pouco vai ter centenas aqui. Porque a gente está trabalhando só em depuração, a gente pode remover para ficar mais simples de ver. Deu sucesso, então, lembrando aqui, vai dar o cadastro é sucesso aqui em cima. Aqui na hora de descer é que dá erro, ele vai adicionar na fila de falha, que ainda não existe, então não vai adicionar. Mas ele vai mostrar uma exceção aqui para a gente. Então, pelo menos o CloudWatch tem que dar exceção, ele não vai adicionar na fila de pedido. E agora vamos ver aqui. Aqui está a nossa ocorrência. Olha só como é que ficou. Erro, o valor esperado do pedido é de 1.000 e o valor verdadeiro é esse valor aqui. Então, tem algumas outras informações aqui e a gente pode... Vamos tentar pegar, vamos ver se essa mensagem apareceu aqui. Não é para ela aparecer, é para ter só a mensagem antiga aqui, que é essa nossa. Não apareceu. Então, aquela mensagem vai para falha, né? Na verdade, ela vai ser... A gente vai notificar o cliente, alguma coisa assim. Isso fica para a aula seguinte. Mas o importante é que a gente testou
e a nossa mensagem, nossa validação de erro está funcionando. Ele não entrega a mensagem aqui para o SQS, vai entregar a mensagem para a falha. E tá ok. Se a gente vier aqui no nosso pedido, inclusive no nosso estoque, a gente pode ver a situação, aliás, no estoque não, no pedido, a gente pode ver a situação da atualização do pedido. Eu vou limpar tudo, porque também vai ficar mais fácil, que já está bastante poluído aqui. Vou fazer um envio, e aí a gente vê, porque como ele salva o status a cada operação, ele vai salvar aqui o pedido para a gente. E olha só, status está zerado aqui, vou atualizar, cancelado está 1. Aqui tem justificativa. O valor esperado do pedido é 1.000 e o valor verdadeiro é esse aqui. Então tá a justificativa do cancelamento e tá o cancelado aqui que aparece 1 ou 0 porque é booleano, né? Então esse é o esperado mesmo, tá funcionando, tá? Tá funcionando conforme esperado. A gente finaliza essa parte do coletor. A parte de falha a gente faz mais para frente, quando chegar aqui em pagamento, alguma coisa assim, a gente faz a falha. Mas a parte do coletor nossa está pronta, tá? A gente pode seguir aqui com a criação da lambda do reservador na próxima aula. Então, um abraço e até a próxima aula.